Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do relatório, do dicionário do investidor. Pessoal, vamos bater um papo aqui rápido sobre o relatório gerencial do BCRI11. O BCRI11 soltou o relatório de janeiro e, por coincidência, para aquelas pessoas que têm CRIs, que tem HCTR11, DEVA11, está muito interessado nesse relatório porque o BCRI11 investe praticamente não, mas investe em alguns ativos que estão bem problemáticos lá na carteira desses outros fundos. Então serve também esse vídeo para o pessoal, não só do BCRI11, para que a gente fazer esse acompanhamento mensal que a gente sempre faz aqui, mas serve também para saber como é que está alguns CRIs da carteira do HCTR11 e DEVA11 e VSLH. Então relatório de janeiro, vamos dar uma olhada. Aqui eles fazem um convite a todos os cotistas do B3, dia 26 às 18 horas, vai estar apresentando esse relatório gerencial. Aí chega lá, pode tirar todas as dúvidas, inclusive fazer perguntas específicas sobre determinados CRIs. Aí fala aqui sobre o perfil do fundo, de modo geral. Eu gosto disso aqui, tá, gente? De observar, eles têm um benchmark. O benchmark é IGPM mais 6, não é IPCA mais 6, tá? Nós tivemos no ano passado um IGPM negativo. Então, se você pegar, o IGPM foi menos 3 mais 6, 3% positivo. Então, ele conseguiu chegar a bater essa meta. E a taxa de administração é sobre o valor de mercado do fundo. É importante saber disso. Eles já estão 46 mil cotistas, grande maioria pessoas físicas. Aqui, já de cara, já coloca aqui o resultado. A gente vê que janeiro ele teve um resultado bem melhor que os 5 meses anteriores. Um resultado bem melhor, já 10% em relação a dezembro. Mas na distribuição aumentou apenas 1 centavo. O resultado foi 10% melhor e a distribuição foi apenas 1 centavo. Vamos tentar entender o que aconteceu? Então, quando a gente olha as despesas também aumentaram, mas não aumentou assim tão consideravelmente. O resultado líquido também é mais de 10% melhor que o mês passado. Porém, na hora de distribuir, no mês passado, eles distribuíram mais do que tiveram de resultado. Esse mês eles fizeram reserva. Acrescentaram aqui R$252 mil na reserva e hoje ele tem uma reserva por cota de 4 centavos por cota. A reserva estava negativa, a reserva acumulada estava negativa, menos 2, ficou 4 positivo, então ele poderia ter distribuído até 85 centavos. Ele poderia ter distribuído. Então, o BCRI11 teve um ótimo resultado. Então, o que você acha que vai vir o próximo melhor? Aí vamos entender como é que o BCRI funciona e eu vou explicar por que eu acho que ele vai ser melhor. No mês de janeiro, o Banesp recebível distribuiu 79 centavos, fazendo um yield de 1,05%, líquido de imposto de renda. O IGPM registrado no período foi 0,07%, representando uma variação de menos 3,32% nos últimos 12 meses. Então, por que eles estão falando do IGPM? Porque o benchmark é o IGPM. IGPM mais 6. Então, ele bateu o IGPM mais 6. Aqui fala da questão da cotação, a distribuição de dividendos em relação à cota de mercado. Saudade na hora que era lá 86 centavos e a gente achava pouco, né, um ano atrás. Agora, mas eu acho que mês que vem vamos ver aí provavelmente novamente esses 80 centavos acima acontecendo. A distribuição de rendimentos é apurada a receita mensal de cada um dos ativos da carteira do fundo. No caso dos fundos de investimento, seja fundo imobiliário, seja fundo caixa, a distribuição é feita base no regime caixa, ou seja, é apurado o volume financeiro recebido em caixa durante o mês corrente. Em relação aos CRIs da carteira, utilizamos o regime de competência. Então, em relação aos fundos imobiliários que ele investe, ele distribui os rendimentos que ele recebe desses fundos, regime caixa. Agora, já para os CRIs, eles usam o regime competência, para todos que não estão em período de carência, apenas para os que não estão em período de carência. A escolha desse método se deve ao fato de não existir um padrão de fluxo de pagamento para os CRIs, sendo que cada ativo possui uma periodicidade diferente.
Eles utilizam os juros acruados diariamente pela taxa equivalente de cada ativo. Já a correção monetária é calculada diariamente na base da taxa equivalente ao acumulado dos últimos 12 meses. Então, 12 meses seja IPCA, o IGPM ou o IGPDI. Então, ele sempre, mesmo o IPCA tendo sido alto em dezembro e alto em janeiro e provavelmente alto em fevereiro, o aumento não é tão grande no resultado porque eles utilizam sempre o resultado de 12 meses. E quando você olha aqui o resultado de 12 meses, a oscilação é menor. E com isso faz com que os rendimentos fiquem um pouquinho mais constantes. E mesmo tendo deflações, não tem tanto impacto. Mas aqui, 4,5 caiu para 4, pode cair, dependendo, pode cair ou subir essa inflação nos últimos 12 meses, é isso que vai impactar o IPCA, que vai impactar no BCRI11. E se a gente olhar aqui o cenário lá de julho, agosto do IGPM, o IGPM está ainda negativo, mas está melhorando, está quase positivando. Então, eu acho que ele vai manter esses resultados que ele tiver esse mês nos próximos meses, podendo chegar aí facilmente distribuir acima de 80 centavos. Aqui eles falam composição do resultado, onde praticamente não teve ganhos de capital no mês de janeiro, 23 centavos foi correção monetária. Então essa correção monetária é quase estável, porque eles usam os 12 meses. Os juros, 55 centavos, ganho de capital, 1 centavo, não, outros 1 centavo, teve aqui. Agora, a composição da carteira, aí que é interessante, ó. Vê aqui, ó, CRI1, Xinho, porque está inadimplente. É 5,30% da carteira, paga IPCA mais 9, está inadimplente. Outro CRI, Circuito de Compras, esses dois CRIs tem lá na carteira do HCTR11 e do DEVA11. Também está inadimplente, IPCA mais 8 é ele. E a gente olhando aqui, temos aqui o GVI Sênior, que também tem lá na carteira, também está negativo. Então nós temos 3 nessa primeira página aqui inadimplente. Na segunda página tem o CRI Croton, da Anhanguera, está inadimplente. Que esse aqui não tem lá. O CRI Scanix também não tem lá no HCTR. E temos aqui o GVI novamente e o Scanix. E ele tem na carteira DEVA11, VSLH e HCTR11. Ele tem esses 3 fundos na carteira. E no caixa que eles colocam quando for em soberano renda fixa, que está rendendo aí a Selic, 7% de caixa. Composição da carteira, 88% em FIIs, 4,08%. Em fundos imobiliários, 7,18%. Está investidos em fundo de investimentos, que é o caixa. Aí, falando da carteira, a carteira é IPCA, 80% é IPCA mais 7,56%. Não é a taxa tão puxada, mas é middle risk. Ele não é um high grade. Não pela taxa, pelos devedores que ele tem na carteira, ele é um middle risk. Séries única ou sênior, a grande maioria, eles quase não tem nada de subordinado e mezanino. Crédito corporativo é 58%, aí eles têm aqui multipropriedade 2,9%, loteamento 2,7%, shopping 6,5%, crédito pulverizado, que é o que faz ele virar um middle risk, 10,6%, crédito pulverizado e essa parte de loteamento e multipropriedade, que são tipos de ativos mais high yields que ele tem. Então ele mistura high grades com high yield, vira um middle risk. A duration na carteira está 3,77. Vamos passar aqui para a gente ver os comentários de janeiro. Ele encerrou com 43,63 milhões em caixa. Desse valor, 4,92 foram destinados à distribuição de rendimentos. Distribuímos um rendimento de 79 centavos por cota, 30% é referente à correção monetária e 70% é juros. Neste mês tivemos a liquidação do CRI com meia, conforme o vencimento previsto da operação. Sendo assim, o valor da liquidação do CRI retornou ao caixa do fundo e deve ser utilizado em breve para a aquisição de um novo CRI. Pessoal, um fundo de papel investe no CRI, distribui a correção monetária e os juros, e quando ele recebe o financeiro de volta, que liquida o CRI, ele pega o dinheiro, o principal, e reinveste.
Trata de CRI então ele vai botar um novo CRI de risco corporativo com taxa de IPCA mais 6,68, pagando juros mensal e amortização, vencimento de 11 de 33. Nossa expectativa é de alocar em termos de 20 milhões nesse novo CRI, reduzindo o caixa pela metade. Durante o mês de janeiro foram informados que a XP Investimento, devedora do CRI Vila XP, por questões de estratégia da companhia, desistiu de seguir com a construção do empreendimento objeto do CRI. Olha só, pessoal, aquela Vila XP que estava tão famosa, a XP desistiu. Eu não sabia disso. Por essa razão, dia 15/1 ocorreu uma assembleia, a pedido da devedora, onde deliberou-se pela alteração da destinação do recurso, que seria utilizado para a construção do imóvel, passando a ser destinado para financiar despesas do Grupo XP com aluguel dos imóveis utilizados pela empresa no conglomerado. Interessante. Com isso, o CRI, apesar de continuar lastreado em uma debênture da XP, deixa de contar com a garantia de alienação fiduciária. Em contrapartida, a companhia aceitou pagar um prêmio correspondente a 0,5 do saldo devedor da operação. No dia 23/1, recebemos o valor de R$ 105.266,15 correspondente a esse prêmio. Então, para mim, aumentou muito o risco, tá? Que agora não tem mais alienação fiduciária. Esse tipo de CRI aqui, lastreado em debêntures, são eles que a mudança no regulamento dos CRIs e CRAs está prevendo acabar. Mas, como esse CRI já é um CRI existente antigo, ainda tem. Agora, no dia 20/2, foi realizada a nova Assembleia do CRI-GVI, onde se discutiu a situação de dificuldade financeira do Gramado Parque Investimento e Intermediações, cedentes dos créditos. A companhia pleiteou os termos da dívida fossem renegociados para dar mais fôlego ao seu caixa. Apesar do voto contrário do BCRI aos termos propostos, a Assembleia aprovou os itens propostos do Gramado Parque. Foram aprovados carência de pagamento de amortização até dezembro, postergação do vencimento do CRI até 2030, alteração da taxa efetiva de juros para 7%, então é IPCA mais 7 agora, e passando a valer a partir da parcela paga em março. Esperamos que a partir desse novo fluxo aprovado, a operação possa se manter adimplente. Então, o grupo GVI, que está lá na carteira do DEVA 11, do HCTR 11, o CRI GVI do Gramado Parque, carência de amortização até final do ano, mas os juros caindo para 7%, de 9% para 7%, e agora vai voltar a pagar pelo menos os juros. No dia 22/2 foi aprovado também a Assembleia e a alteração do CRI Eco Resort. Fiz vídeo ontem sobre ele, passando de 2029 para 2031. Já em relação ao CRI Circuito de Compras e o UAN, ambos possuem assembleias marcadas para 1º de março. Então, vai ter em primeira mão aqui no canal quando sair o resultado dessa assembleia. Vou trazer para vocês. Tendo em vista que os CRIs tinham waiver aprovado até dezembro e ambos voltaram a apresentar inadimplência em janeiro. O circuito de compra realizou o pagamento de apenas 60% dos juros para o mês e o UAN inadimpliu 100% da parcela referente aos juros quanto à amortização. Nossa expectativa é de que nas respectivas assembleias, possamos chegar a termos que tragam os ativos de volta à adimplência de forma definitiva. Então, aqui, Circuito de Compras e Grupo One, inadimplentes. Aqui fala sobre o CRI Croton, conforme aprovado em assembleia, no dia 8/2, a securitizadora do CRI do fato relevante, informando que protocolou o requerimento de arbitragem em face da Anhanguera Educacional Participações perante ao Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a fim de resguardar os interesses dos titulares dos CRIs. Informou também que esse procedimento seguirá sob confidencialidade e que oportunamente será divulgada novas informações. Esperamos obter êxito o procedimento arbitral diante da robustez dos termos do contrato de aluguel que lastreia o CRI. Em janeiro, o IPCA fechou levemente acima do esperado, alta de 0,42, com resultado de
4,51 nos últimos 12 meses. Os itens mais influenciarão no resultado foram alimentação, bebidas, saúde e gastos pessoais. Como este índice fica acima do teto da meta da inflação do Banco Central, para 2024 é de 3%, como um intervalo de tolerância de 1,1%. Para cima ou para baixo. Inclusive, o GPM voltou a desacelerar, encerrando o mês com a alta de 0,07, resultado acumulado de 3,32% nos últimos 12 meses. Então, nós temos aqui, janeiro, utilizou dezembro para esse resultado. Para o próximo resultado, vai utilizar o de janeiro. Deve ser mais ou menos por esses mesmos termos. E aqui eles falam um pouquinho sobre cada ativo, repetindo o que está ali e sobre o que está. Então, o que a gente tem aqui é circuito de compras inadimplentes, GVI inadimplente, e agora tem um waiver até final do ano e caiu os juros, e o CRI One. São os que a gente estava de olho e acompanhando mais. Pessoal, esse é o relatório gerencial do B-CRI11, que ele diria que é o nosso dedo duro, que conta as informações do que estão acontecendo com CRIs pertencentes às carteiras do DEVA 11, do HCTR 11, VSLH 11, e que para a gente ficar sabendo, temos que apelar para esses colegas aqui, que eles contam melhor para a gente o que está acontecendo. Então, para quem tem esses outros ativos, já estão vendo aí que circuito de compras e Grupo One inadimplentes, circuito de compras pagou 60% dos juros, Grupo One pagou nada de juros e nada de amortização, o circuito de compras pagou apenas 60% de juros e nada de amortização. Vai ter dia 1º de março uma nova Assembleia Geral que vai discutir os novos termos para que eles consigam chegar a um acordo de uma maneira que eles consigam pagar essa dívida deles. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.